Falta um jogo, na verdade, para findar essa primeira fase, primeiro turno da competição. Depois nós temos mais 19 jogos. O crescimento da equipe é muito importante nesse momento da competição. Eu havia dito na coletiva de pré-jogo a importância da gente manter postura, mas conseguir o resultado final. Isso era fundamental para nós, até porque a gente vinha tendo uma performance boa jogando dentro de casa. A gente não vinha jogando mal, mas estava faltando um pouco mais de eficiência que hoje a gente conseguiu ter com a criação das oportunidades e o aproveitamento delas, e poderia ter, pelo número de oportunidades criadas, a gente ter feito até um placar um pouco mais elástico. O time teve uma postura muito boa durante os 90 minutos. Era natural que com 3-0 a gente controlasse um pouco mais o jogo e o adversário crescesse pelo resultado. Mas em um momento a gente sofreu, o nosso goleiro foi chamado a intervir para que a gente tivesse uma preocupação maior em relação à questão do resultado final do jogo. Então eu estou satisfeito não só pela entrada do G4, que era uma luta que a gente vinha desde quando eu cheguei, confirmar, e a gente teve algumas oportunidades e não conseguiu. Então hoje a gente conseguiu jogar bem, conseguiu ter um resultado positivo, importante, conseguiu fazer uma sequência de 2 vitórias, que eu não tinha conseguido também ainda, e uma meta que a gente vinha buscando, e a gente entrou no G4 da competição. Agora é manter, como eu falei no início da resposta, manter equilíbrio, falei com os jogadores, que a gente não chegou ainda nem na metade da competição, então a gente tem muito a crescer como equipe ainda, tem muito a construir, mas a equipe mostrou que está num caminho certo, num caminho de crescimento e no momento importante da competição. Por todas essas dificuldades, Marcelo, que você falou, por todo esse equilíbrio da Série B, é mais difícil entrar no G4 ou permanecer nele? Permanecer entrar é difícil, porque tem muita gente brigando, né, pelo mesmo espaço. E a diferença de pontuação ela é muito pequena e existe um perde-ganha muito grande. E eu já havia falado, inclusive, quando cheguei, que na minha leitura vai haver o perde-ganha até o final. Não tem nenhuma equipe ainda mantendo consistência de resultados para que a gente possa dizer que vai... O América Mineiro é o time que tem tido uma regularidade melhor e conseguiu fazer uma sequência de vitórias que hoje já sofreu um pouquinho em casa para ganhar. Então a tendência, o Guarani começou muito bem, começou a perder um pouquinho de força, o Juventude está numa sequência de resultados que não consegue ganhar, Vila Nova hoje perdeu, né, para o Náutico, que é o último colocado da competição. Então é uma competição traiçoeira, não existe adversário nem jogo que você possa falar assim, esse jogo vai ser mais fácil que esse. Independente de você jogar em casa ou fora, você tem toda a condição de somar, como você tem toda a condição do adversário vir aqui e complicar e levar os 3 pontos. Então, é a gente manter a nossa qualidade e a nossa consistência de trabalho, manter a humildade dos jogadores, entender que o que está fazendo com que a gente cresça na competição, e a gente tem demonstrado isso, é a força do elenco. A gente perde jogadores, os que entram estão dando uma resposta positiva, aqueles que chegaram já estão tendo um entendimento melhor do jogo e estão ajudando bastante. O retrato disso foi o jogo de hoje, o Lima jogando muito bem, o Cafu entrou muito bem no lugar do Roberto, a dupla de volantes, o Ken e o Raul, com um jogo muito consistente. Então aí a gente tem o Richarlison, a gente tem um monte de jogador com condição também de poder entrar, e vai ser assim até o final. Fico contente pela competitividade que está acontecendo dentro do elenco. Isso vai fazer com que eu tenha um leque e uma opção maior durante os jogos para escalar, e o time vai ganhar muito em relação à qualidade de jogo. Que avaliação você faz do Lima? Avaliação do Lima. O Lima fez um jogo, eu diria que perfeito. Todas as movimentações que foram treinadas e que a gente mostrou na palestra hoje, os espaços, ele ocupou muito bem. Segurou a bola com muita qualidade, foi por 1 contra 1 em alguns momentos e conseguiu ter êxito no confronto. E foi um jogador importantíssimo, fez uma função que é uma função dentro da característica do adversário, que joga com linha baixa quando a gente entra no campo deles. Tem pouco espaço e ele soube aproveitar bem os espaços. É um jogador que já tinha demonstrado lá no jogo de Belém, que é um jogador de potencial, joga de cabeça em pé, pifa bem, tem uma série de qualidades e se a gente precisar fazer ele pelo lado, ele consegue fazer também. Eu já tinha dito isso, inclusive,
ontem na entrevista de pré-jogo. Feliz pela atuação do Lima e do Cafu também, foi muito bem no jogo. O Elton mostrou muita presença de área. Então o time está crescendo como um todo, mas a estreia do Lima em casa foi excepcional. O Lima foi muito bem, como você quis, né? Agora, pensando, daqui a pouco volta Richardson, daqui a pouco volta Ricardinho. Como montar uma equipe com tanta cobra, Chamusca? Não, vão jogar aqueles que estiverem melhor. Não tem... A gente, acho que já deu para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona a minha cabeça e qual é o meu perfil de trabalho. E eu falo isso todo dia dentro do vestiário para os jogadores. Aqueles que estiverem na melhor condição, a gente vai escolher a cada jogo para jogar. E existe um respeito muito grande daquele que sai com aquele que entra, né? Aquele que fica na suplência, ele tem que respeitar aquele que está entrando para jogar. Aquele que está jogando respeita aquele que está na suplência, que a qualquer momento pode conquistar uma titularidade. Ninguém tem titularidade garantida, isso é muito bom. Eu não tenho, eu sempre falo isso, compromisso nenhum de escalar qualquer atleta que seja. Eu escalo aqueles que eu entendo por convicção que estão melhores para cada jogo. Hoje eu fiz uma escalação que eu entendia que era interessante para jogar contra o Criciúma. Quanto o ABC pode ser uma escalação diferente. Agora, não tenha dúvida de que esses jogadores que entram, eles aproveitam a oportunidade e o espaço deles vai crescer. E isso tem que ser um entendimento geral. Eu não tenho a mínima preocupação de colocar nenhum jogador na suplência, nem de dar oportunidade a nenhum jogador, porque eu trabalho com critério, com bom senso e respeitando todos eles, e principalmente com lealdade, porque a gente procura utilizar todos os aspectos que a gente tem em relação à análise do jogador para poder fazer uma escalação. Então eu fico muito tranquilo, boto a cabeça no travesseiro, durmo muito tranquilo e fico satisfeito pelo comportamento dos jogadores dentro do vestiário. Tenho certeza que a gente vai seguir nosso trabalho com qualidade, com bom ambiente e conseguindo manter a nossa qualidade de jogo para que a gente continue crescendo e subindo na tabela de classificação. A grata dor de cabeça que todo treinador gosta, chegou à tua, Marcelo? Desde quando eu cheguei, a gente já tem tido algumas dores de cabeça, diríamos assim. A escalação, por exemplo, do Romário e do Carioca, sim, foram dúvidas que aconteceram. Eu já vinha com alguma dúvida e falei isso para vocês em relação a Roberto e Cafu, né? Colocamos o Lima no meio do jogo, entrou muito bem e hoje fez um jogo acima da média. Acertou muito, com muita qualidade de jogo, controle, posse de bola, tudo que um meia precisa fazer dentro do jogo, o Lima fez hoje. Então, com certeza ele vai ganhar um espaço maior e é um jogador que a gente tem uma intenção de manter na equipe pelo que ele vem apresentando. Se ele continuar jogando dessa forma, só o Ceará tem a ganhar com isso. Então, é como eu falei na resposta anterior, muito tranquilo para escalar os melhores a cada jogo, analisar o adversário e poder colocar a equipe mais forte para que a gente continue vencendo. O que é que podemos esperar de Leandro Carvalho? Atacante de velocidade que joga dos dois lados do campo. No Paysandu comigo jogou mais pela direita. 1 contra 1 muito qualificado, muito forte. Um jogador que tem potencial também de finalização. É um jogador que taticamente tem força para fazer recomposição e depois sair em velocidade. Mas o ponto forte do Leandro é 1 contra 1, é o drible. Ele é ambidestro, dribla para os dois lados e tem um poder de finalização também, tanto com a direita como a esquerda. É um garoto que tem ambição de crescimento, vem para cá sabendo que é uma grande oportunidade com o clube da grandeza do Ceará, com essa visibilidade, e está com muita vontade de vencer. Então nós vamos prepará-lo. Ele passou um tempo aí sem treinar, por causa desse imbróglio aí, desse problema com o clube. Mas a gente vai preparar ele bem, ter cuidado com o atleta, porque a gente conhece e sabe que dentro desse time aí, com essa característica que a gente vem fazendo com que o time seja um pouquinho mais intenso, né, com as escalações dos últimos jogos. Eu tenho certeza que ele vai ser um jogador importante também para essa sequência. Já te passaram o tempo que ele vai estar à tua disposição? Quanto tempo vão precisar? Não, na verdade, eu não gosto nunca de estipular prazo para condicionamento de atleta, porque às vezes você é atraído pela própria vontade, pela característica física. Ele é um jogador que não perde fácil condicionamento, mas a gente vai trabalhar com calma, vai passar pela fisiologia, vai passar por um período de trabalhos integrados para que ele possa condicionar, ganhar um pouco mais de força. Quando ele estiver na melhor condição, a gente vai escalar sem atropelar, sem passar por queimar etapas, porque é importante. Eu falei até para vocês e reitero, quando eu cheguei,
o Elton estava numa transição, no momento em que a gente precisava fazer com que o Elton passasse por essa transição. Ele chegou, teve pouco tempo de treinamento, entrou nos jogos, acabou lesionando. Então eu tinha certeza que com a transição qualificada que ele fez, com a calma que nós tivemos para relacioná-lo no tempo certo, ele acabou jogando no momento correto e está conseguindo dar resposta, recuperar de um jogo para outro e fazer bons jogos. E o principal, empurrar a bola para dentro, que é a função do 9. Contratação, Marcelo, parou por aí, você ainda teve aquela conversa com o presidente? Presidente, estou precisando aí de mais alguma coisa, vamos ver o que é que a gente pode trazer. Não, eu sempre falo o seguinte, você nunca pode fechar a porta para contratar desde quando o regulamento lhe der essa condição. A análise de elenco e de contratação, ela é permanente, ela é toda semana. Não só daqueles que estão no radar, de algumas posições que são importantes. Hoje a gente está com um bom elenco. Eu falei desde o início que não ia sair contratando aleatoriamente, seriam contratações pontuais. Então trouxemos o Thiago para substituir o Sandro. Trouxemos o Lima agora pela saída do Menezes. Ganhamos um jogador que faz 3 funções. Trouxemos o Leandro Carvalho para a saída do Alex Amado. O Cafu, quando eu cheguei, já tinha sido contratado, que é um jogador de futuro, que tinha feito um jogo bom aqui contra o Ceará e estava no radar do clube. Então, as contratações são em cima de situações que a gente foi abrindo mão de alguns jogadores e trazendo outros. Eu não gosto de trabalhar com elenco inchado, acho que isso atrapalha o dia a dia. Eu gosto de dar atenção a todos e manter um bom ambiente de vestiário. Então, a nossa avaliação ela é permanente. Entretanto, agora a gente não tem nenhuma intenção de contratar nenhum atleta da posição, mas a gente está alerta ao mercado, até porque às vezes o mercado oferece algumas situações interessantes. Valeu, Marcelo, obrigado.